Boa noite. Vendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciando o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmos capítulo 118, versículo 8. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Solicito também ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 14/10/2008. Expediente. Projeto de lei complementar do Executivo número PLC, PE 003/08, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo PDL 088/08, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 073/08, de autoria do vereador José Argente Filho. Ofício. Criciúma, 14 de outubro de 2008. Excelentíssimo senhor vereador Itamar da Silva, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, nesta. Senhor presidente, venho através do presente comunicar a vossa excelência e os demais vereadores desta casa que o vereador Carlos Augusto Eusébio não comparecerá na sessão deste dia 14 de outubro por estar acometido de uma forte gripe. Sem mais, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Alvair Alves, assessor parlamentar do PT. É o que tinha, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, passamos para o horário político. Está inscrito pela ordem o vereador Gusmão dos Santos. Excelência dispõe de 5 minutos. Corre que a situação. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a todos aqueles que nos assistem pela televisão, também pela internet, uma boa noite a todos. E nós vimos nesta noite de hoje, para falar de um assunto até de extrema importância. A importância exatamente do trabalho do Legislativo. Vereador Zilli, ainda há pouco nós estávamos aqui conversando, nos bastidores aqui, e até falávamos sobre o trabalho que nós, como vereadores, exercemos, e que muitas das vezes nós somos colocados em situações bem difíceis de se posicionar e também de dar o nosso... para as pessoas saberem realmente a defesa que nós temos aqui no Legislativo. E às vezes as pessoas, por falta de informação, às vezes elas nos caracterizam e nós somos colocados ao ridículo, essa é a verdade. Em certas situações, vereador Sandro, em certas situações em que as pessoas elas trazem uma imagem completamente diferente da nossa pessoa. E eu digo isso para vocês, para os senhores vereadores, até porque ainda ontem nós estávamos aqui no elevador, quando estávamos subindo para nosso gabinete, e aí uma senhora me abordou no elevador, e ela dizia assim, com todas as palavras, e falava assim: olha, você sempre foi um camarada que eu sempre olhei com um ódio terrível de você. Mas o que eu fiz contra a senhora? Foi você que tirou o direito dos bolsistas dos deficientes físicos. Eu falei: senhora, eu acho que quem faz isso, quem poderia fazer isso, quem pode fazer isso é o Executivo e não nós como vereadores. E aí nós trouxemos exatamente, nós chegamos a meditar sobre aquelas discussões que nós tivemos aqui logo no início do Legislativo, no ano de 2005, quando uma das primeiras defesas que nós tivemos aqui, vereador Sandro, foi quando nós falávamos sobre a competência do município, que era, em primeiro lugar, de cumprir a demanda no ensino fundamental e infantil. E nós estávamos até discutindo, foi uma grande discussão aqui que nós tivemos aqui, os vereadores, nessa época eu acho que o senhor não estava aqui, vereador Sandro, mas vários outros vereadores aqui estavam. E foi discutido. Estava nessa época? Ah, sim, senhor. Então, o que acontece é o seguinte:
e que as pessoas trouxeram uma má imagem e nós procurando defender uma coisa que era em virtude do ensino infantil para a criança. E hoje nós sabemos que uma das maiores necessidades do nosso município tem sido dentro da educação infantil, que até muitas das vezes acontecem virem debates e virem também para que possa solucionar esse problema, que eu acredito que deva existir solução, só que também não é de um dia para o outro. Mas essa tem sido uma das defesas que nós temos defendido aqui a todo momento. Mas não que nós quiséssemos tirar o benefício de um para ser aplicado em outro, mas sim que cada um dos poderes constituído do nosso Estado, da nossa cidade, viesse cumprir os seus direitos, viesse cumprir realmente aquilo que lhe era de direito. Então, muitas são as vezes que nós nos deparamos com situações como essa, mas bom seria que a comunidade ela tivesse uma preocupação a mais de poder verificar, de poder averiguar os trabalhos dos vereadores. Essa é a verdade. Seria de grande importância, vereador Sandro, que a comunidade tivesse essa preocupação, porque é de competência exatamente da comunidade exigir os seus direitos, mas também eles têm que cumprir os deveres deles também. Essa é a verdade. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Ivan Roberto Westphal. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, declinando seu tempo. Vereador Ayrton Martins, declinando seu tempo. Vereador Vande de Oliveira, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, visitantes que prestigiam a sessão desta casa, na pessoa do ex-vereador, ex-presidente Vilmar da Conceição, colega desde o mandato de 1982, 83, eu, Itamar e o Zé Gente estávamos aqui. O dia 10 de outubro foi comemorado, foi registrado o Dia Mundial contra a Pena de Morte. 10 de outubro, e uma matéria da Folha de São Paulo, de Paulo Vanucci, diz que celebramos em 2008 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde 1948, se expandiu o leque de direitos reconhecidos pela comunidade internacional, mas também persistiram através antigos a sua efetivação. A data de sexta-feira, 10 de outubro, sexta-feira passada, o Dia Mundial contra a Pena de Morte, violação do direito fundamental à vida, que ainda faz parte das leis criminais de muitas nações. Em países como o Brasil, o Código Penal não prevê esse tipo de sanção, mas diariamente se repete chacina e outros tipos de execuções extrajudiciais cometidas por policiais ou por grupos de extermínios que receberam recentemente o nome de milícias. É um tema em debate, muito debatido na nossa Constituição, que também completa seus 20 anos, agora nesse ano 2008, e que no Brasil ela aceita a pena de morte só em tempo de guerra. E que, evidentemente, como o Brasil é um país de paz, nós não temos guerra, não pretendemos fazer guerra, possivelmente não aconteça, mas existe já um movimento também de lideranças e autoridades no sentido de também abolir esse tipo de, mesmo em tempo de guerra. O meu posicionamento sempre foi, presidente, contra a pena de morte, contra a pena capital. Chegou um determinado momento, em função das violências, em função das chacinas, as famílias sendo acometidas de perda de entes queridos, em função de marginais e de pessoas irresponsáveis, chegou um momento da minha vida, há um tempo atrás, que eu balanceei.
dei uma balançada e quase que fiz declarações favoráveis à pena de morte. Mas, com certeza, a pena de morte não resolve o problema da violência. Não resolveu, não resolve, não resolverá. Alguns estados dos Estados Unidos ainda têm a pena de morte, mas uma tendência muito grande para que isso seja abolida. No dia 18 de dezembro de 2007, a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas aprovou por 140 votos a favor, 54 votos contra e 29 abstenções, uma moratória da pena de morte. A proposta da moratória foi formulada pela Itália e endossada inicialmente pela União Europeia. O documento é claro ao advertir países que aboliram a pena de morte a não introduzir a mesma. O fato ganhou manchetes no mundo inteiro, mas o Brasil pouco noticiou na mídia. E nós acabamos não recebendo essa informação, que essa informação a gente acabou captando pela internet. Eu quero dizer, senhor presidente, que a minha posição hoje é contra a pena de morte. Eu sei que o meu tempo está lá se expirando, se o vereador me permitisse pelo menos um minutinho. Você dispõe mais 5 minutos de tempo do vereador Giassi. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não ocuparei os 5 minutos, até porque Vossa Excelência também pretende usá-lo e eu quero ouvi-lo nesta oportunidade. É muito interessante que a gente se posicione, que na sociedade nós precisamos mostrar ao munícipe, ao nosso povo catarinense, ao nosso povo brasileiro, quem somos, o que pensamos e o que queremos. Não dá mais para passar a mão na cabeça e ficar no lado de todo mundo, e muito menos em cima do muro. As coisas têm que ser claras, e eu gosto do horário político aqui na casa, como sempre gostei no parlamento estadual que participei como deputado por 8 anos, porque é justamente este momento aqui, estes minutos que a gente fala o que sente, fala o que pensa, fala o que acredita e se revela, e revela-se o caráter do político, do parlamentar, no horário político. Que não se está discutindo uma matéria em debate para todos os vereadores. Está se trazendo um pensamento, uma ideia, uma discussão que pode suscitar soluções, mas muito especialmente, e ao povo que está nos ouvindo, nos assistindo, tanto pela televisão como pela internet, é interessante que cada um analise os senhores vereadores no momento em que falam, no momento que se expressam, porque é justamente aqui que há a revelação de quem somos, do que somos e o que somos capazes de fazer. Então, senhor presidente, em homenagem ao Dia Mundial contra a Pena de Morte, eu que acredito na transformação psicossocial e espiritual da vida humana, não posso concordar com pena de morte. E estou falando nesse assunto porque dia 10, sexta-feira passada, foi comemorado o Dia Mundial, eu repito, contra a pena de morte. Eu creio no novo nascimento. O cidadão pode ter praticado um crime, mas ele tem a chance e a oportunidade de se restabelecer e ser modelo na sociedade. Eu acredito nisso. E por acreditar nisso, por ter isso como princípio de fé, como tenho essa formação e essa crença, eu não posso concordar com a pena de morte. Deixo aqui o meu posicionamento e quero agradecer ao vereador Giassi, porque deixar um pouco de tempo ao vereador Itamar, do vereador Giassi, para nós. Quero com muito prazer ouvi-lo ainda nesta noite. Muito obrigado. Vereador Edson Nascimento ausente, vereador José Argente Filho ausente, vereador Vanderlei Zilli, não quis declinando do seu tempo, vereador Sandro Barcelos, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores,
senhores e senhoras, que nos dão o prazer da vossa presença no plenário. Em primeiro lugar, eu gostaria de sair em defesa do vereador Guzmão, porque o senhor foi vítima de uma injustiça muito grande. Eu, ao longo desses meses que venho assumindo a Câmara aqui, tenho acompanhado o seu trabalho e percebo que o senhor é um forte defensor das políticas públicas de inclusão social. Tem outros vereadores que fazem esse debate, que trabalham em projetos, inclusive, interessantes na nossa cidade, de inclusão social, e o senhor aqui na casa tem representado bem esse papel, nas suas defesas, nos seus requerimentos, nos seus projetos, e acho extremamente injusto o que essa pessoa fez. Ora, como acusar o vereador de estar realizando uma política contrária àquilo que era bandeira foi bandeira da sua eleição passada, foi, né, bandeira do seu mandato, o senhor teve defendido nas suas indicações, enfim, então injustiça, e eu saio em defesa e aproveito, vereador Guzmão, porque essa sessão está sendo transmitida, né, pela televisão, pela internet, as pessoas devem saber do seu empenho, da sua defesa, do seu trabalho veemente aqui, e com muita excelência, porque o senhor fez um determinado momento aqui na sessão da Câmara, uma apresentação luxuosa, com um data show, trazendo números em defesa das nossas crianças, da educação. Enfim, vereador, eu creio que esse encargo o senhor não vai carregar na sua consciência, o senhor sai tranquilo, e essa pessoa desinformada, e é assim, né? Estamos aí alguns anos na vida pública e sabemos desses equívocos, dessas informações distorcidas que as pessoas acabam até mesmo multiplicando pela sociedade. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria também de mostrar uma certa indignação, presidente. Porque nós entramos com requerimento aqui nessa casa, e aí eu digo isso porque durante a campanha a maioria dos vereadores saíram nas ruas, nas casas, nos programas de televisão, defendendo a saúde, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar. Esse vereador já vem há alguns meses aqui na casa dizendo da necessidade de se fazer um mutirão para se resolver as questões de cirurgias de adenoides nesse município. E eu entro com requerimento nessa casa e o vereador, um certo vereador, manda para a comissão. É uma contradição total. Eu vou para as ruas no período eleitoral defender a saúde, depois eu pego um requerimento que vem para pedir informações de como está o andamento, né, do número de crianças que temos para fazer as cirurgias. Ele simplesmente pega e manda para a comissão e sumiu. Desapareceu. Num momento tão importante que a saúde do Estado de Santa Catarina vai viver. Porque o governo federal, eu não quero estar equivocado nas cifras, mas mais de 20 milhões ou 30 milhões mandou para Santa Catarina. Para distribuir para os municípios, para fazer o tratamento, para fazer cirurgias, mutirões, melhorar a qualidade da saúde dos nossos cidadãos de Criciúma, enfim, do Estado de Santa Catarina. Vereador Sandro, eu gostaria de, quem sabe isso pode ajudá-los. A Lei 4.739, de 2004, diz aqui, ó, prazo de agendamento com médicos especialistas. Existe uma lei e está na nossa lei orgânica. É interessante que seja, porque aqui está, de repente, a solução dessa sua preocupação. Obrigado. Obrigado, vereador Vânio. Me falta pouco tempo, mas deixar registrado, senhor presidente, que foi para a comissão um assunto tão importante, de tamanha relevância, porque nós sabemos do clamor público das mães para que saia um mutirão nesse município para resolver essa demanda que está reprimida nas filas, nos hospitais. É lamentável que esse procedimento ocorra aqui na casa, num requerimento tão importante, ser mandado para as comissões e ficar à revelia. Escrito pela ordem, vereador Itamar da Silva, dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero mandar um abraço aqui para alguns amigos que estão presentes aqui, o ex-vereador e presidente da Câmara, Vimar da Conceição, o suplente vereador, que foi bem sucedido nessa eleição, mas não conseguiu chegar, meu amigo Salésio Lima, quase alcançou a marca de 2.000 votos, né? E o ex-secretário de Turismo, Ayrton Soares da Rosa, doutor Ayrton, professor, sejam bem-vindos à galeria dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar alguns minutos sobre o futuro, os atos administrativos que o nosso futuro prefeito de Criciúma, o prefeito eleito de Criciúma, Clésio Salvaro, está tomando. É que durante o período eleitoral, muitos duvidavam da atitude que ele deveria tomar a partir do momento que ele fosse eleito, sobre esse choque de gestão e sobre uma administração quase que exclusivamente técnica, como ele dizia, para que pudéssemos governar o município de Criciúma a partir de janeiro. Pois bem, ontem ele deu a largada inicial, surpreendendo até mesmo aqueles políticos tradicionais e a imprensa, principalmente a imprensa que faz o noticiário político de Criciúma, através da nossa comunicação do município. Convidou o professor Edson Siquela, que não tem vinculação política com partido nenhum, um técnico reconhecidamente como contador e como advogado, que milita profissionalmente aqui em Criciúma já há alguns anos, e que é coordenador do curso de Ciências Contábeis do município da Unesc. É uma pessoa capacitada, reconhecidamente capaz. E por isso surpreendeu a muitas pessoas quando o nome dele foi ontem citado pelo futuro prefeito Clésio Salvaro. Como também não foi diferente a apresentação do nome, a escolha do nome do professor Celito Reis Cardoso, que é também administrador e professor universitário, onde também não tem nenhuma filiação partidária e que tem o seu nome reconhecidamente como um técnico, um técnico profissional competente. E na área do planejamento convidou o senhor Luiz Selva, que o vem assessorando há muito tempo, principalmente na área administrativa e de planejamento, que é onde ele se sai muito bem. Então, com isso, ele deu a largada inicial para que esse trio de técnicos façam a transição de governo a partir de hoje, se não me engano, que vão conversar com os técnicos abalizados da Prefeitura Municipal para que possam fazer todo o levantamento possível para que dentro desse levantamento saiam os projetos necessários para que nós possamos fazer a partir de janeiro, quiçá, uma administração totalmente diferenciada das que foram até hoje. Esperamos, eu sempre disse durante a campanha eleitoral que eu apostava e sempre apostei tudo na figura da pessoa de Clésio Salvaro, porque acima de tudo, preguiça ele nunca teve. Sempre foi reconhecido como o deputado mais atuante que nós temos aqui no sul do estado. Que me desculpe os demais deputados que nós temos aqui, que são amigos nossos, mas ele foi sempre reconhecido como o deputado mais atuante. Eu tenho certeza que lá na Prefeitura Municipal de Criciúma, a partir de janeiro, esse ritmo de trabalho que ele tem, ele vai implementar, vai colocar em execução todo o trabalho, toda a sua competência e dedicação, tanto na área administrativa como na área política, que é tudo que ele sabe fazer. Então, por isso, eu acho que nós vamos mudar a cara de Criciúma a partir de janeiro do ano que vem. Muito obrigado. Questão de ordem, decidida ao vereador Guzmão dos Santos. Senhor presidente, essa questão de ordem
eu estou solicitando para fazer um comunicado aos senhores vereadores. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento desse Poder Legislativo comunica aos demais vereadores que já está de posse da proposta orçamentária para o exercício de 2009. Comunica ainda que estará recebendo emendas a partir de hoje, 14/10/2008, até o dia 5 de novembro. Havendo necessidade na elaboração das emendas, essas poderão ser orientadas pelo assessor da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para a ordem para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 073/08. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se a mesa ouvir o plenário na forma regimental o seguinte: a designação de data para um ato solene em homenagem às atletas da CME, Comissão Municipal de Esportes, hoje FME, Fundação Municipal de Esportes, integrantes da única equipe de handebol feminino de Criciúma a conquistar, há 30 anos atrás, em outubro de 1978, um título estadual nos Jogos Abertos da modalidade. O handebol é um esporte que é difundido em um nível mundial, inclusive fazendo parte dos Jogos Pan-Americano e também de Olimpíadas. Desta forma, salientamos a necessidade de resgatar a história deste esporte em nossa cidade. Sugere-se que este ato se realize no tempo reservado ao horário político da sessão ordinária de 23 de outubro, após envie-se expediente parabenizando e convidando as atletas e treinador que fizeram parte da equipe campeã a comparecer a esta sessão. Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2008, autoria vereador José Argente Filho. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PL 24, de autoria do chefe Poder Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parcelamento de dívida com o regime previdenciário do município de Criciúma e da outras providências. O Poder Executivo Municipal, através do ofício número 413, GP de 2008, enviou a este Poder Legislativo um substitutivo global ao respectivo projeto, o qual foi devidamente analisado pelas comissões. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação, encaminhando à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o substitutivo global. Com a palavra, o vereador Ivan Roberto Westphal. Vereador Vande Oliveira, Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na qualidade de vice-presidente da Comissão de Serviços Públicos, da qual temos como presidente o vereador Guzmão, Fiscalização, Controle e Orçamento, que é a última comissão que passa o projeto de lei, inclusive o substitutivo, e no substitutivo veio suprimido o artigo que tratava da venda do pórtico. Foi uma reação tanto dos empresários como da própria sociedade e desta casa. E de pronto o prefeito encaminha
um substitutivo, eliminando a possibilidade e o comprometimento daquele imóvel que está sendo usado pelo empresariado de Criciúma, gerando emprego e renda. Eu dei o meu voto na nossa comissão, Fiscalização, Controle e Orçamento. Meu voto foi favorável com restrição. Na verdade, eu não posso aqui no plenário dar um voto com restrição, mas eu preciso fazer essa manifestação. São 17 milhões de reais de responsabilidade de duas administrações. De quem criou o fundo, que foi o governo anterior, administrado por Décio Góes, do PT, e de quem assumiu a prefeitura, que também nada pagou. A minha restrição é justamente pela irresponsabilidade dos governantes com um compromisso tão grande que é a questão da segurança do servidor público. Criou-se o Criciúma Prev para dar segurança ao servidor e tirar a responsabilidade do Executivo. E o Executivo não cumpriu com a sua parte, muito menos com aquilo que recolheu do servidor. Olha só, que gravidade! Isso é coisa séria. Muito séria. Saca o dinheiro da conta do servidor e não deposita. Isso dá processo. Mas acontece o seguinte. Com a informação que tenho, equívoco, eu concordo com Vossa Excelência, que eu acredito na informação de que o do servidor foi passado. Mas o Executivo não passou a parte dele. Então são 17 milhões do Executivo. 17 milhões do Executivo. E não é só isso. Hoje eu conversava com um cidadão que a esposa é servidora pública. E no período em que o regime era do INSS, recebeu uma correspondência, agora está pensando em aposentadoria, dos tempos atrás, de zerado a contribuição. Isso é uma falta de respeito ao servidor público. Abro um parênteses para abrir aqui, para registrar a presença do jornalista Ailson Soares, amigo, bem-vindo à casa. Fecha parênteses. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me faz dar o meu voto favorável a um projeto dessa natureza, a vontade é votar contra. A responsabilidade me chama a votar contra, em função da irresponsabilidade do Executivo em não cumprir com o seu dever. E agora vai ter um acúmulo, olha só, vai ser financiado isso em 240 meses. Uma parte e outra parte em 60 meses. Sabe quanto que vai recolher por mês a partir da sanção da lei? Mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais. Isso vai fazer falta para programas sociais, vai fazer falta para programa de educação, vai fazer falta para programa de desenvolvimento. É 100 mil reais, gente. Porque não recolheram no tempo certo. Mas o que me faz, presidente, senhores vereadores, e funcionários, servidores públicos, representantes do Executivo aqui presente, votar favorável, são duas questões. Vereadorzinho e líder do governo. Duas questões que derruba toda a possibilidade e a vontade de manifestar um voto contra esse projeto. É o respeito que eu tenho como parlamentar, e essa casa deve ter, e tem,
com o servidor público em primeiro lugar. O servidor público não tem culpa deste problema. O servidor público precisa de respaldo, de apoio. E não estou fazendo aqui demagogia não, vereador Camisa. Não estou fazendo demagogia, é verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque isso compromete, o FPM é um fundo obrigatoriamente vem ao município um montante para realizar o que os projetos que a prefeitura quiser desenvolver. Não é carimbado. Não é carimbado. Vai e desenvolve em qualquer área que ele queira desenvolver. Mas escuta bem, vai fazer falta para o próximo prefeito os 100 mil reais, que poderia ser apenas 5, 2 por mês, que não faria tanta diferença se a responsabilidade fosse correta. A segunda justificativa que me faz votar, vereador Zé Gente, nesse projeto, é em favor Criciúma. Criciúma, em favor da terra da gente, em favor as irresponsabilidades dos dois prefeitos, um que está saindo e outro que saiu. Tentou voltar e não conseguiu, e não foi por isso que não conseguiu. Outras circunstâncias. É que se nós não negociar essa dívida, Criciúma não terá documentos, certidões que o facilitem para captação de recursos. E aí o servidor leva, neste momento, a pressão, ou melhor, o executivo está recebendo a pressão de deixar redondo, porque se o prefeito seguinte assumir com esse problema, ele manda um projeto para Brasília e acaba não vindo o recurso porque tem uma pendência e vai precisar de uma certidão. Eu não lembro agora o nome da certidão, mas há necessidade disso. Portanto, então, senhor presidente, a minha manifestação e o meu voto com restrição se mantém, porém favorável, fazendo essas observações que eu não poderia deixar passar em branco a minha manifestação com respeito a esse projeto. O PP, Partido Progressista, representado nesta Câmara por esse vereador, vota favorável a esse projeto de negociação para resolver o problema de vez do servidor, do município e de todos nós. Obrigado. Continua em discussão. Palavra o vereador José Gente Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, desculpa meu atraso, eu estava no dentista, num problema de dente, mas eu não poderia deixar de dar uma boa noite a todos e para minha irmã, que aí está, para todos que estão aí, o Salésio, para o Ayrson, meu grande amigo Ayrson Soares da Rosa, enfim, para todos que aqui estão. Quando veio para a Câmara, vereador Guzmão, vocês não estavam aqui, nós estávamos aqui, Iusile, acho que o vereador também estava, o vereador Sandro Barcelos, e nós aprovamos essa lei, a criação do Criciúma Prev com a maior vontade, porque nós estávamos criando e criamos o Instituto do Município. E isso para nós foi uma dos grandes projetos que nós aprovamos aqui na casa. Mas nós, nos bastidores, doutor Ayrson Soares da Rosa, e o sindicato dos professores, dos servidores municipais que aqui estão, nós pensávamos que era uma coisa séria, que iam tratar o Criciúma Prev com seriedade. Mas não foi assim. Tanto é verdade que tem uma dívida de 17 milhões. E aí, deram o mesmo tratamento que o governo federal dá ao Instituto de Previdência Social, o INSS.
endividaram o Criciúma Prev. O Décio, eu tive aqui na Câmara uma passagem com o Décio, muito dura, viu, Camisa? Eu critiquei muito o Décio, que eu nunca vi tanta irregularidade na minha vida de um prefeito. Nunca vi tanta CPI de um prefeito para apurar exatamente irregularidades. E foram aprovados, vereador Vânio, várias coisas no governo do Décio. E aqui está uma apropriação indébita. Aqui está um crime. E esse crime, quem tinha que pagar, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, era quem cometeu o crime, é o prefeito. Era ele que tinha que desembolsar dele e pagar isso aqui. Mas ninguém acionou a justiça. Ninguém acionou a justiça. E até parece que ele teve as contas dele aprovadas no tribunal. Que eu já não sei mais se é tribunal de contas ou o que é mais aquilo lá. Inclusive eu questiono o Tribunal de Contas. Porque eu acho que é de uma irresponsabilidade muito grande aprovar umas contas quando um prefeito cometeu esse tipo de irregularidade, de crime. Aí passamos para o nosso prefeito atual. Passamos para o Antonelli. O que é que o Antonelli fez em relação a isso? Nada. Deveria o prefeito atual, o nosso prefeito atual, ter acionado a justiça e ter cobrado do Décio essa situação do Criciúma Prev. Mas não, calou, prevaricou, cometeu outro crime. Tem que pagar também ele. Aí, porque ele tinha que acionar a justiça, Vânio. Vereador Vânio. Ele acatou, ele aceitou. Ele aceitou um crime e cometeu outro. E aí vem para a Câmara, vem para nós aqui, descascar o abacaxi. Por quê? Porque o funcionário público não tem... Nós vamos só aprovar isso aqui porque o funcionário público está envolvido nisso. É a vida deles. É a situação deles. Nós não temos outro caminho. Nos deixaram assim. Mas será que não tem promotoria pública nessa Criciúma? Será que não tem ninguém nessa Criciúma da Justiça que está vendo isso aqui? Estão obrigados os prefeitos a cometerem esse crime de improbidade administrativa, de cobrar deles. Será que nós é que temos que ir lá pedir para o promotor ver isso aqui? Nos encagaçaram a eleição inteira. Não dá gasolina, não dá cesta básica, elas vão pegar todo mundo. E deixa passar 17 milhões. A justiça nos encagaçou, essa é a verdade. Ou não foi? Até no telefone, meu telefone está grampeado. Não era assim? Era assim. E ainda é. Isso aqui. E agora, vereador Vânio? Mas o povo de Criciúma tem que saber, a imprensa teria que noticiar isso aqui, que nós temos obrigado, nós estamos com o gancho. Nós estamos num açougue, pendurado pelo gancho, pelo queixo, então não temos saída, nós temos que aprovar. Porque por causa do servidor. Por causa do servidor. O assunto é gasolina ainda ou não, né? O vereador Vânio se assustou, assustado. Eu até dei uma paradinha porque o negócio era gasolina enrolado no santinho, lá sei lá o que é aquilo lá. Vai dar problema. Mas eu vou voltar ao Criciúma Prev. Então nós vamos voltar ao parcelamento. E vamos, antes, vereador Zilli, o prefeito colocou o pórtico como garantia, para dar um banzé político que deu. O prefeito só colocou o pórtico para dar um banzé político. Que se ele continuou com o pórtico, se ele é corajoso, como eu disse que é, esse projeto não passa aqui.
Se ele coloca o pórtico, não passa aqui. Imediatamente saímos aí à procura de outro embasamento que nos desse a garantia da votação do projeto. Veio o Fundo de Participação dos Municípios. São dinheiro que... O que é que significa isso aqui? Que se o município não pagar, nem entra para o município o Fundo de Participação. Já fica direto lá. E com certeza, e tem que ficar mesmo, que o servidor não pode pagar por isso. Porque quem tem menos culpa no cartório é o servidor. Olha como é que pode um prefeito, pega o dinheiro e não repassa. Uma parte do servidor não repassa, e outra parte dele ele não repassou. A gente fala em situação assim de diplomacia, a gente fala em apropriação indébita. Isso é coisa assim que diz que de um rico falando pro outro. Mas isso aqui é roubo mesmo! Roubaram! Isso aqui, ó, gatunagem, roubaram mesmo. Esse negócio foi metido a mão. É roubo mesmo. E como é que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, um órgão tão sério, deixa passar uma coisa dessa assim, ó? Que eles foram lá, eles informaram o tribunal. E passou. E passou assim. E o tribunal não chamou a responsabilidade do autor, que deveria ser réu, nesse contexto do Criciúma Prev. Eu vim aqui para a tribuna para deixar a minha posição, e que é idêntica à do senhor. Idêntica do senhor. Eu penso que o Décio fez o que não tinha que fazer. Nós criamos o Criciúma Prev com a maior das boas intenções, vereador Zílio, para dar uma segurança ao nosso trabalhador do município. Né? E o tratamento, que quem pediu para aprovar o tratamento não foi dado da mesma forma. Meteram a mão no dinheiro do servidor. E agora, se alguém se aposenta, como é que fica? Vão receber de quem? Então, senhores, nós vamos votar isso aqui. Porque nós não temos outro caminho. Porque se tivesse outro caminho, qualquer outro caminho, eu votaria contra. Se não fosse o caminho do servidor. E o município amanhã não pode fazer mais empréstimo, não pode pegar mais convênio nenhum, se essa dívida não for realmente considerada e essa dívida realmente não começar a ser paga. Por essas razões, eu vou votar contra. Mas eu voto contra agoniado. Aliás, voto a favor, agoniado. Em discussão, com a palavra ao vereador Vanderlei Zilli. A excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, seus vereadores, eu entendo perfeitamente a preocupação dos colegas vereadores que nos antecederam, mas vou pegar a conclusão, a falação do vereador Vânia Oliveira. A sua preocupação com o servidor público e a sua preocupação com o Criciúma. Eu acredito que os números que aí estão, e houve a participação de toda a Criciúma Prev, eu acho que o servidor, o sindicato, o servidor também esteve presente. Esses cálculos, a maior parte, conforme está no projeto, são parte de 2002 a 2004, parte do servidor e parte patronal. 2005 a 2008, parte patronal. E 2002 a 2008, acredito que alguns repasses após o vencimento, quer dizer, com juros de construção monetária, deve ter chegado esses valores expressivos de 17 milhões de reais. No projeto, ele define muito bem, detalha muito bem, os valores do qual foram reajustados e o período no qual houve o repasse ou o período que não houve o repasse. Por isso, esses valores, eu acho que foi cobrado os valores que é cobrado o juro e multa e correção da minha tabela do INSS. Acredito que é a mesma, é a única para aprofundar, calcular esses valores. Esqueçamos aqui os valores que aí estão,
Mas a preocupação exatamente é o servidor. É a garantia do servidor, de sua aposentadoria, né? E, se não me recordo, faz um ano atrás, esteve aqui o presidente da que chama Prev, Salete Milanês, e fez uma explanação dos recursos que tem hoje em caixa, do que se chama Prev, por sinal muito bem administrada por ela, o valor que tem em caixa e de que as correções, os juros, a aplicação, realmente tem dado um bom resultado e é o suficiente nesse momento para cobrir, né, todas as despesas administrativas, as despesas com pensões e a despesa com aposentadoria. Então acreditamos que realmente esses valores mensais entrando no caixa da que se chama Prev vai dar segurança com certeza total para que aquele servidor que venha se aposentar a partir da criação da lei possa ficar tranquilo. E o segundo passo realmente é o CRP, a Certidão de Regularização Previdenciária, que é uma exigência do governo federal, para que os recursos, a captação dos recursos a nível federal possa realmente ser a captação do recurso e também esses convênios que nós temos hoje junto à Caixa Econômica Federal, que são recurso federal, para ser liberado os pagamentos, nesse momento, é necessário também esse parcelamento. Inclusive, existem muitas empresas aguardando esse parcelamento para que a Caixa possa liberar os recursos de obras que está sendo, nesse momento, construída em Criciúma. Então, acho que eu não vou me ater apenas no projeto. O favorecimento que esse projeto vai ter a nível de Criciúma, de município, tenho certeza que o próximo prefeito, que a partir de 2009 vai precisar dessa certidão, assim que for necessário buscar recurso federal, certo? Então, estamos pensando, não nesse momento, mas estamos pensando no futuro de Criciúma, que são os recursos a nível federal, a nível estadual, para que possa dar continuidade às obras em exercício. Então, acho que é isso a nossa posição como líder do governo e também a segurança que os servidores terão a partir desse momento, quando, né, da sanção dessa lei. E a garantia do pagamento a retenção do FPM, né, em débito já em conta, e dizer que são 2 parcelamentos, são 240 vezes de 2002 a 2004 o parcelamento do recolhimento patronal, e em 60 vezes, né, que é outra parte, que é de 2005 a 2008 patronal, e também parte de 2002 a 2004, parte da Previdência do servidor. Então, está no projeto de lei. Então, pensando dessa forma, que eu peço então a aprovação deste projeto, para que realmente Criciúma continue as suas obras e o servidor tenha a sua segurança, né, para sempre a sua aposentadoria. Pela parte de Vossa Excelência. Esse momento está sendo transmitido televisão e internet. É muito interessante, eu não posso deixar passar em branco o meu posicionamento. E quando Vossa Excelência diz, não tem nada do servidor. E aí eu concordei com Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é do governo, ali do governo tem mais conhecimento que eu. Mas acaba de registrar também o vereador Zé Agente, de que parte do servidor, parte do executivo. Esse é o meu entendimento, certo? Só para ficar claro, porque fica difícil, nem todas as informações, eu que não sou do governo, faço parte da bancada de oposição, eu não tenho essas informações. Eu fiz o meu pronunciamento colocando as duas questões. E Vossa Excelência traz que, justamente em determinado período, o servidor também, o executivo, sacou do servidor, quer dizer, descontou do servidor e não repassou para a Criciúma Prev. Em determinado momento, não interessa qual governo, se foi no anterior, se foi nesse atual. Esse é o posicionamento que eu quero deixar registrado, mas Vossa Excelência tem muita razão quando diz de que, o vereador Zé Agente também, de que o nosso posicionamento é favorável, e se não fosse isso, com certeza, o voto seria contrário, e aí a gente já vê o que dava esse negócio, tá? Mas o prejuízo é muito grande para a Criciúma, para o servidor, e por isso mesmo que a gente vota a favor. Obrigado. O projeto, consta no projeto, vereador, o artigo 2º diz o seguinte: com o pagamento da dívida supracitada, o chefe do Poder Executivo Municipal repassará ao Criciúma Prev as importâncias mensais a seguir estabelecida. Contribuições previdenciárias patronais do período de fevereiro de 2002 a dezembro de 2004,
240 parcelas mensais consecutivas, cada uma no valor de R$43 mil. Aí vem o parágrafo 2º. Contribuições previdenciárias patronais no período de janeiro de 2005 a março de 2008 e contribuições previdenciárias recolhidas dos servidores no período de fevereiro de 2002 a dezembro de 2004. Então faz parte aqui do projeto o que eu estou falando, tá? Por isso são separadas as parcelas. Então são 60 parcelas de 110.827,72 e 240 parcelas de R$43.540,24. Então, por isso que eu peço, então, que aprovamos, pensando no servidor e pensando em Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha, cumprimentar aqui em especial a Dori e a Bárbara, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos, pessoas mais do que interessadas nesse assunto, né? Mas já digo aqui que voto a favor do projeto. E também discordo do vereador Jargente, vereador. Vossa Excelência disse que houve roubo. Se houve roubo, alguém não recolheu e levou o dinheiro para casa. Isso é roubo. Então o senhor está afirmando que alguém pegou o dinheiro do servidor público, o dinheiro da prefeitura e levou o dinheiro para casa, comprou a fazenda em algum lugar desse país. É isso que o senhor está dizendo. Se roubo é isso, o senhor está dizendo isso. Certo? O que houve foi o não recolhimento, no momento certo, no tempo certo, de valores que eram devidos sim, tanto patronal quanto do trabalhador para o Criciúma Prev. Agora eu digo com toda tranquilidade, claro que foi até naquele momento, né, por força da necessidade da lei, uma obrigação, o prefeito tinha que tomar uma decisão. Coisa que até então, nenhum prefeito teve a coragem de fazer. E o debate já vinha rolando há muito tempo, se eu não me engano há uns 17 anos. Só que ninguém teve coragem de tomar tal atitude. Mesmo sabendo que o caixa da prefeitura não daria conta, mesmo sabendo que haveria a possibilidade de não poder recolher os valores previstos na lei, teve a coragem, tomou a coragem, o prefeito Décio Góes tomou a coragem de criar o Criciúma Prev. Mesmo correndo risco, sabendo que o caixa atual da prefeitura naquele momento não daria conta de recolher os valores devidos. Mas tomou atitude e fez. E fez muito mais ainda. Sempre conversando com o Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Públicos. Tudo foi construído. Não, eu estou falando que a criação do Criciúma Prev foi feito sempre conversando, dialogando com os servidores públicos. Obviamente que o que decorreu depois foi por uma série de situações. Inclusive, né, a proposta era de incorporação ao patrimônio da Criciúma Prev do pórtico. E aí o senhor sabe muito bem toda a polêmica que deu à época aqui. Inclusive voltou agora de novo a discussão, com uma proposta diferente, mas foi retirado, né, por conta da negativa que haveria dos vereadores, né, da venda. Agora seria a proposta de venda, diferente daquela época. Mas, se tratando do projeto, o município, hoje e no futuro mais ainda, vai ter uma tranquilidade, porque ele se desvincula completamente da obrigação de recolher os valores ou pagar os valores do benefício aos servidores públicos. Com o tempo, isso fica a critério, toda a responsabilidade fica para o Criciúma Prev. Então o município vai ter uma autonomia em relação a pagamento de previdência ou de aposentadoria de benefício para o servidor público. Aí, vereador Vânios, o município deixará de tirar dinheiro do seu caixa do dia a dia para pagar a aposentadoria daquele servidor que vai se aposentar. Porque isso vai ser a responsabilidade do Criciúma Prev. Então, de novo, quem fez na época teve muita coragem para fazer. Criou o Criciúma Prev. Um outro detalhe. O Criciúma Prev hoje, ontem, hoje e amanhã, não tem problema de caixa e nenhum servidor corre o risco de não receber o salário no final do mês. Os que já estão incluídos no Criciúma Prev. Segundo a dona Salete,
há um valor de mais de 20 milhões já no caixa da Criciúmaprev. E dito aqui pelo vereador Vanderlei Zilli, só os rendimentos desses valores depositados já cobre toda a despesa hoje, né, da Criciúmaprev. Só os rendimentos, e ainda sobra dinheiro. E tem mais os valores que entram mensalmente. Então, o Criciúmaprev tem uma vida muito tranquila, muito saudável. Então, o servidor hoje não tem problema nenhum por conta dessa dívida, que eu digo de novo, né? Deveriam ter recolhido no tempo certo, mas não fizeram, mas o servidor que está hoje, incluído no Criciúmaprev, não tem nenhum problema de receber o seu salário no final do mês, caso esteja aposentado por este instituto. Agora também, de novo, né, os vereadores da época, aqui nesses longo tempo que houve esse debate da criação do Criciúmaprev, não fizeram nenhuma força ou nenhum esforço para que os prefeitos que antecederam o prefeito Décio Góes resolvesse esse problema. Né? E aí está o problema criado. Agora, claro que é muito fácil vir aqui e transferir a culpa de quem teve responsabilidade, só um minuto, vereador, de quem teve responsabilidade e coragem de criar a Criciúmaprev, de resolver de uma vez por todas o problema que todos sabem que no futuro, se não criasse, né, poderia não haver caixa na prefeitura e não pagaria a conta do gás, do café, da rua que foi pavimentada, mas também não pagaria o salário do servidor público que fosse aposentado via prefeitura. Vereador Zé Argento, o senhor vem aqui e chama todo mundo de ladrão? Não roubaram. Se roubaram, alguém comprou uma fazenda. Então o senhor está dizendo que houve ladrão. Então o senhor prove que houve alguém que pegou o dinheiro, embolsou, levou esse dinheiro para casa e comprou uma fazenda, ou comprou um carro novo, ou coisa parecida. Agora, se o senhor disser que houve a retenção e o não recolhimento desses valores, e ficou no caixa da prefeitura, que é tão simples fazer a conta, o dinheiro que entrou no caixa da prefeitura, e está lá a contabilidade para provar se alguém pegou esse dinheiro que era devido para pagar a Previdência, a Criciúmaprev, e esse dinheiro desapareceu. Né? Que nós sabemos que outros dinheiros desapareceram lá, mas não esse. Esse está no caixa da Prefeitura. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu gostaria de uma Insisto na responsabilidade e na coragem que teve o prefeito Décio Góes, na oportunidade, juntamente com o Sindicato de Servidores Públicos, de dar, de uma vez por todas, né, a tranquilidade ao servidor público de hoje e do futuro, de ter a garantia do seu recebimento da sua aposentadoria e do seu benefício. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. É a única discussão e votação, projeto de resolução PR 008, de autoria da mesa diretora, que cria carga de provimento efetivo do quadro permanente pessoal para motorista, telefonista e recepcionista, e extingue carga de provimento em comissão. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Essa comissão opinou pela aprovação e encaminhando a deliberação do plenário. Está em discussão. Havendo vereadores que discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Vânio de Oliveira. Senhor presidente, eu queria fazer um comunicado aos vereadores com respeito à lei 4.739, de 28 de dezembro de 2004, que diz o artigo 1º, senhor presidente, é fixado em 10 dias o prazo de agendamento para consulta com médico especialista, desde que encaminhado por profissional médico da rede pública municipal da saúde. A inobservância do prazo determinado no artigo 1º garantirá o atendimento do paciente junto a profissional da rede privada custeada pela Prefeitura Municipal de Criciúma. Estou trazendo, senhor presidente, esse registro porque é um debate de que precisamos saber. Isso é constitucional, é apenas exigir que o Executivo cumpra a lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Terminada a ordem de não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 16 de outubro do corrente, quinta-feira, no horário regimental. Tenham todos os senhores uma boa noite e até a próxima sessão. Está encerrada a sessão. Acompanhe o teu berço, de progresso é teu poder. Criciúma és mãe dedicada, destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir.